Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês nessa noite. Temos a oportunidade de juntos compartilharmos, estudarmos a palavra do nosso Deus. Sempre quando eu estou de férias, eu tento dar uma fugidinha da igreja, né? A gente costuma dizer que se a gente não der essa fugidinha, o trabalho nos procura lá na igreja, né? Então a gente acaba dando esse passeio e uma das oportunidades que a gente tem é de vir até aqui visitar o Diego, é primo da Adriele, então família, a gente acaba aproveitando de vir aqui, brincar um pouquinho com as crianças, deixar os primos correrem aqui pelo campus, que tem bastante espaço, né? E deixar eles explorarem, temos esse tempo juntos. Quando ele me convidou então para pregar a palavra de Deus para vocês, aceitei com bom grado. Por isso eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 24. Salmo 24. Lá na nossa igreja nós temos feito um estudo sequencial, salmo a salmo. Nosso objetivo é terminarmos os 150. Obviamente não será de uma vez só, não será num momento só. Minha ideia é dividir a sequência de estudos, intercalando com outros estudos, à medida com que nós vamos evoluindo nos 5 livros que compõem, então, o livro dos Salmos, né? Então, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 24. Normalmente, gastamos bastante tempo, ou vocês já devem ter ouvido muitos sermões no Salmo de número 23. O Salmo de número 23 é um salmo bastante conhecido, mas o Salmo 24 nem tanto. Então, vamos juntos, nessa noite, estudar esse maravilhoso capítulo da palavra do nosso Deus. E eu convido aqueles que podem, mais uma vez, a se colocarem em pé, para que nós façamos a leitura desse texto juntos. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada, tá ok? Eu sei que vocês usam a NVT, então talvez vai ter alguma diferençazinha. Não sei se vocês conseguem colocar a Nova Almeida Atualizada aí. Não, aí é a Revista Atualizada, é a NAA. Isso, agora vocês vão conseguir seguir a mesma versão que eu estou usando aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem, ó cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, pedindo mais uma vez que o Senhor nos direcione à medida que nós estudamos nessa noite a sua palavra. Nosso Deus, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos reunirmos ao redor da sua palavra nessa noite. Eu peço que o Senhor trabalhe em nossos corações e em nossas vidas, à medida que nós a estudamos, e que o Teu Santo Espírito possa ministrar em nossos corações. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que não nos permita sairmos daqui da mesma forma que nós entramos, que a Tua palavra venha a nos transformar, que o Senhor me capacite a transmiti-la com simplicidade e com o poder que somente o Teu Santo Espírito pode nos dar. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? A grande verdade que resume o estudo que nós teremos nessa noite é a seguinte: o Rei da Glória é o Senhor de tudo. Ele busca adoradores santos e reina vitoriosamente para sempre. Eu vou repetir. O Rei da Glória é o Senhor de tudo. Ele busca adoradores santos e reina vitoriosamente para sempre. Se você é um leitor das Escrituras, você já deve ter percebido que existem alguns salmos que parecem ter sido escritos em um momento de grande angústia do salmista. Existem outros salmos que foram escritos em um momento de descanso. E há aqueles que surgem em um momento de contemplação. Momento esse quando o salmista está maravilhado com a majestade de Deus. O Salmo de número 24 é um cântico de triunfo. Aqui nós temos um hino de exaltação ao Senhor. Aqui nesse salmo, Davi está nos convidando para olharmos para além da terra.
Ele está nos convidando a contemplarmos o céu. E muitos acreditam que o contexto histórico deste salmo é que ele foi cantado enquanto a Arca da Aliança ela era trazida de volta para Jerusalém após anos fora de Sião. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico, você pode ler 2 Samuel capítulo 6 ou 1 Crônicas capítulo 15. E sem dúvida, esse foi um dos dias mais importantes e emblemáticos para a nação. O povo todo se reuniu para esse evento. Davi, ele se alegrou diante do Senhor e toda a nação celebrou na presença de Deus esse evento tão importante. Contudo, ainda que este contexto histórico esteja por trás destas palavras registradas aqui, fica claro para nós que o salmista não está limitando esse trecho àquela ocasião em específico. Ele olha para muito além daquilo. Ele está contemplando uma realidade muito mais gloriosa, muito mais transcendente. Ele está observando aqui a entrada do Rei da Glória no seu santo templo eterno. Esse salmo, então, também ele vai se desenrolar dentro de uma bela sequência temática. Quando nós observamos no Salmo 22, nós vemos o sofrimento de Cristo. Cristo sendo apresentado como um cordeiro que morre. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós contemplamos o cuidado de Cristo. Agora ele é apresentado como o pastor, aquele que guia, aquele que sustenta. Agora, quando nós chegamos no Salmo de número 24, nós vemos a vitória de Cristo. Cristo é apresentado aqui no capítulo 24 como o rei coroado que triunfa, esse rei que reina soberanamente para sempre. Sendo assim, o Salmo nos conduz em uma jornada maravilhosa. Ele apresenta para nós, nessa sequência, nessa tríade maravilhosa, da cruz à coroa, do vale ao trono, da dor à glória. Por isso que o Salmo de número 24 não é apenas um cântico antigo, mas é uma convocação à adoração. É uma convocação que nos chama até hoje a adorarmos ao Senhor. Ele nos chama a abrirmos as portas dos nossos corações e reconhecermos a soberania de Cristo e nos prepararmos para o dia em que nós o veremos exaltado em glória. Agora, antes de nós entrarmos no nosso texto em si, eu te pergunto nessa noite: quem é o Rei da Glória na sua vida? Quem é o Rei da Glória na sua vida? Para alguns, esse Rei da Glória é apenas uma mera lembrança religiosa, algo que talvez se lembre em datas importantes no calendário, como a que nós acabamos de ter, o Natal. Alguns só lembram de Jesus no momento do Natal, o presépio, o bebê, a estrebaria. Então, tudo isso, a pessoa basicamente resume a figura de Jesus Cristo a esse momento. Outros apontam para a pessoa de Jesus Cristo num outro momento importante do calendário, como, por exemplo, a Páscoa. Mas para muitos, esse Rei da Glória é somente essa lembrança religiosa em momentos pontuais do calendário. Para outros, nem isso. Essa figura de Cristo é uma figura tão distante, muitas vezes esquecida. Mas para aqueles que verdadeiramente o conhecem, Ele é o Senhor, o Salvador e o Rei. E aqui, neste Salmo, Davi, ele destaca 3 grandes verdades. A primeira verdade destacada por Davi aqui é que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Davi, ele começa o seu cântico com uma declaração onde ele destaca a soberania de Deus. Observe os versos 1 e 2, olha o que o salmista diz. Versos 1 e 2, ele fala: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, antes mesmo
dele falar a respeito dos adoradores, que ele vai fazer isso no versículo 3 a 6. Antes sequer dele destacar ou descrever o Rei da Glória, que ele fará isso dos versos 7 a 10. O salmista coloca o fundamento, ele vai estabelecer as suas bases, ele vai começar a nos apresentar quem é o Deus que deve ser adorado. E ele destaca muito claramente aqui para nós que esse Deus não é uma divindade local, restrito a uma tribo ou um grupo específico, a um território, a um povo em específico. Ele destaca aqui que ele é o Criador e ele é o Senhor de tudo. E aqui, Davi, ele nos apresenta 3 grandes verdades sobre o senhorio de Deus. A primeira verdade que ele apresenta para nós aqui é que o Senhor, ele é o dono da criação. Observe o verso 1. Ele diz: ao Senhor pertence o quê? A terra e a sua plenitude. Então, tudo o que existe, tudo o que os seus olhos podem enxergar, a terra, o mar, os céus, as estrelas, os animais, as plantas, os minerais, tudo pertence a quem? Ao Senhor. O homem, ele pode até reivindicar posses. A gente vai lá e sonha um dia comprar a nossa terrinha, já ouviu dizer, né? Você quer comprar a sua casa, e você finalmente, o dia que você compra, você pode dizer, é meu. Por quê? Porque eu fui lá, eu assinei a escritura, eu registrei esse documento e isso é meu. Os países gostam de estabelecer suas fronteiras e vigiam suas fronteiras. Muitas vezes querem até expandi-la, concorrendo e buscando invadir territórios de outros países. Para quê? Para conquistar mais terreno. Mas, diante de Deus, nada disso de verdade tem valor. Porque por mais que você tenha um documento no seu nome, a sua casa de verdade nunca vai ser sua. Ela sempre pertencerá, sabe a quem? Ao Senhor. A plenitude da terra, na verdade, pertence ao Senhor. Então nós percebemos aqui que não somente esse planeta em si, mas tudo que existe nele, desde o mais simples grão de areia até as maiores galáxias, tudo pertence a Deus. E várias passagens nas Escrituras nos confirmam essa verdade. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 19, no verso 5, lá diz assim: porque toda a terra é minha. Deus declara com ênfase essa realidade. Toda a terra pertence a Ele. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, lá está escrito assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 19, lá diz: ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que fez o quê? Que criou os céus e a terra. Isso, meus irmãos, confronta diretamente a nossa arrogância. Porque muitas vezes o ser humano caído, tão frágil e simples, ele pode se achar alguma coisa quando ele começa a registrar propriedades em seu próprio nome. Ele pode achar que, porque ele comprou um carro, ele chegou lá. Porque ele comprou uma casa, ou talvez duas, ou porque talvez ele tenha até mesmo uma casa na praia. Porque já diz o sábio, quem é rico, mora na praia. Mas quem trabalha não tem nem onde morar, né? Essa é a realidade que muitas vezes nós somos confrontados. A gente acha que chegamos lá, que somos alguma coisa, mas de verdade, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é temporário. Nós somos meros administradores. Quantos aqui tem um carro? Levanta a sua mão se você tem um carro. A verdade é que se ele não for quitado, nem seu ele é ainda, né? Ele pertence ao banco. Mas sabe uma verdade que eu quero te dizer nessa noite? Mesmo depois de quitar, esse carro ainda não é seu. Ele pertence a quem? Ao Senhor.
E é interessante que a gente ora para Deus: Senhor, me abençoe, eu preciso de um carro para ser mais útil na obra do Senhor. O Senhor vai lá te dar um carro, e o que você faz? Usa para os seus deleites e seus prazeres. Está chovendo, uma tempestade, o irmão precisa de carona, você fala: eu não posso, é fora do meu percurso, é fora do meu caminho. Não tem essa. Deus te dotou, te abençoou com bens, com talentos, com propriedades. Tudo isso, na verdade, pertence a Ele, e Ele te deu somente o privilégio de administrá-los. E como você deve fazer isso? De forma que o nome dele seja glorificado. Então você tem uma propriedade, use isso para a glória de Deus. Você tem um carro, use isso para a glória de Deus. Você tem dons e talentos, use isso não para si, não para enaltecer a sua arrogância, mas para a glória de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que o Senhor, Ele não somente é o dono de todas as coisas, Ele também é o dono da humanidade. Olha o que diz o verso 2. Lá no final, ele diz: o mundo e os que nele habitam. Então isso significa que não apenas a natureza, mas todos os seres humanos pertencem a Deus. É importante nós destacarmos que não apenas os hebreus pertencem ao Senhor, mas todas as nações pertencem a Ele. O Senhor, Ele é, conforme Atos capítulo 17 nos diz, o Criador de todos. Todos os povos estão debaixo do seu governo soberano, mesmo aqueles povos que se rebelam e que o rejeitam. Então, os reis, os governantes, não importa, aqueles homens mais poderosos não passam de meros servos na mão de um Deus poderoso. E essa verdade, ela acaba com qualquer ideia de que alguém pode viver de forma autônoma ou independente de Deus. A pessoa fala: não, eu não tenho nada nem contra nem a favor. Deixa eles lá e eu aqui. Eu quero só viver a minha vida, eu não quero pensar nessas questões religiosas ou qualquer coisa assim. Não existe esse campo de neutralidade. Ou você reconhece o senhorio de Deus, ou você está em rebelião contra Ele. E então isso significa que ninguém consegue ser neutro. Ninguém é dono de si mesmo. Por quê? Porque o seu corpo, os seus talentos, os seus dias, o seu futuro, tudo isso não te pertence, pertence ao Senhor. E essa é uma verdade extremamente necessária para os nossos dias, porque a nossa geração, muitos pensam: é a minha vida, eu faço dela o que eu bem entender. Muitos têm dito por aí: meu corpo, minhas regras. Não é isso que a Bíblia nos afirma. A Bíblia nos afirma que do Senhor é a terra e todos aqueles que nela habitam. Então, você deve satisfação a um Deus que é soberano. E um dia Ele vai pedir contas sobre como você tem vivido e conduzido a sua vida. A terceira verdade que nós aprendemos aqui é que o Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Observe o verso 2. No verso 2 o salmista diz: porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aqui nós temos uma linguagem poética sendo usada pelo salmista, que mostra que a terra, ela não é estável por si só. Esse sistema, esse ecossistema que nós vivemos, ele não permanece funcionando automaticamente. O que o salmista está nos dizendo é que Ele é o Senhor quem fundou sobre os mares e Ele estabeleceu todas as coisas neste mundo. Então, Ele não apenas criou o planeta, Ele sustenta o planeta. Ele mantém esse universo em ordem. A vida, então,
não é sustentada pelo acaso, mas pela providência divina. É por causa do Senhor que nós temos as estações, é por causa do Senhor que nós temos a chuva, é por causa do Senhor que nós temos o sol, é por causa do Senhor que nós temos as plantações gerando e o ciclo da vida se mantendo. Se o Senhor retirasse a sua mão, somente por um instante, todo esse ecossistema entraria em colapso. É o que Hebreus capítulo 1 e Colossenses capítulo 1 nos dizem. E essa declaração, meus irmãos, aponta para a criação, lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus, ele separou as águas e ele estabeleceu a terra seca. O mundo, então, não é autossuficiente, mas ele é dependente diariamente da graça sustentadora do Criador. Isso significa que cada respiração sua, cada batida do seu coração, cada manhã em que você desperta, é uma prova da graça, do amor e do sustento de Deus na sua vida. Nós não vivemos porque nós somos fortes, mas nós vivemos porque Deus tem nos mantidos vivos. A quarta verdade que nós aprendemos aqui é o senhorio de Deus como base da adoração. A adoração verdadeira, meus irmãos, começa aqui. E começa, sabe como? Reconhecendo que o Senhor é dono de tudo. No final das contas, o que nós podemos oferecer ao Senhor que Ele já não tenha? Afinal de contas, Ele é dono de tudo. O que nós podemos ofertar a Ele que já não seja na verdade dEle? As nossas ofertas, então, os nossos cânticos, as nossas orações, elas não são um presente que nós estamos levando a um Deus carente. Coitado, ele precisa do culto que eu vou oferecer hoje, então eu tenho que ir. Ele precisa das músicas que eu irei cantar, ele precisa da minha oferta, ele não precisa de nada que você possa oferecer, porque ele já tem tudo. Na verdade, quando nós fazemos isso, nada mais é do que uma devolução a um Deus que já possui tudo. O Senhor nosso Deus, Ele não busca adoradores que cheguem até Ele com a intenção de barganhar, mas Ele quer aqueles que se rendem diante dEle e reconhecem que a sua vida não é sua, mas é do Senhor. É isso que Ele espera. E Paulo resume essa verdade lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, quando ele diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para aqueles crentes em Corinto? Mesmo quando você faz as coisas mais simples da vida, que é o quê? Comer e beber. Você deve fazer isso para quem? Para a glória de Deus. Então, se Deus, Ele é o dono do seu tempo, e Ele é, tá bom? Deus é o dono do seu tempo. Então você deve administrá-lo de que forma? Com fidelidade. Não fique desperdiçando o seu tempo com coisas fúteis. Eu não estou dizendo que é errado você sentar de vez em quando e assistir um filme, ou levar sua família para assistir um filme num cinema, ou gastar um tempo assistindo um futebol na televisão, ou, enfim, seja lá o que você gosta de passar o seu lazer. Mas, cuidado para que isso não venha te dominar. Cuidado para você não estar desperdiçando um tempo importante, que poderia e deveria estar sendo usado para o Senhor, de forma irrelevante. Então, se Deus é o dono do seu tempo, administre o seu tempo com fidelidade. Se Deus é dono dos seus bens, e Ele é, use as suas posses de forma que Cristo seja glorificado. Se Deus é o dono da sua vida, então viva em santidade e em consagração. Meus irmãos, o Senhor, Ele é o dono absoluto da criação. Ele é o dono supremo da humanidade. E é Ele quem sustenta todo o universo. Ele é o proprietário de tudo. Nós somos apenas
administradores temporários. E reconhecer essa realidade é o fundamento da verdadeira adoração. E é o ponto de partida de uma vida submissa a Deus. Então, a primeira grande verdade que nós aprendemos aqui no Salmo 24 é que o Senhor é o dono de todas as coisas. Agora, em segundo lugar, também nós aprendemos o retrato do verdadeiro adorador. No versículo 3, o salmista, ele faz uma pergunta de grande importância. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, o salmista está perguntando aqui, quem pode se aproximar de um Deus que é tão santo e tão soberano assim? O que ele está mostrando para nós é que não basta para nós reconhecermos que Ele é o dono de todas as coisas. É necessário saber quem tem acesso à sua presença. E é interessante nós prestarmos atenção, porque Davi aqui ele vai descrever o perfil de um verdadeiro adorador. E ele apresenta para nós que o verdadeiro adorador, ele tem 5 características aqui. A primeira característica do verdadeiro adorador é que ele se aproxima com reverência. Observe o verso 3. Ele diz, o monte do Senhor. Ele diz, o santo lugar, que aparece ali no verso 3, apontam diretamente para essa ideia da presença divina. Quando nós observamos na antiga aliança, somente os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos e somente em condições muito específicas. Então, adorar significa se apresentar diante de um Deus que é santo. E quando nós fazemos isso, nós não podemos fazê-lo de qualquer maneira, mas nós temos que fazer como? Com temor, com humildade, com entrega. O verdadeiro adorador, ele entende que ele não está diante de um homem qualquer, mas ele está diante do Rei da Glória. Eu me lembro de conversar com uma pessoa que ela fez uma viagem de barco, esses cruzeiros aí que as pessoas fazem, né, pelas costas e vai visitando ali cidades turísticas, tanto da nossa costa brasileira, como também de alguns outros países, e é muito interessante, talvez um dia, quem sabe, né, está muito distante ainda essa realidade, mas quem sabe um dia poderemos fazer isso. Mas essa pessoa me disse que em um dia específico tinha um jantar especial. Era um dia que era chamado de o jantar com o comandante. Era um jantar de alta consideração. E para aquele jantar em específico tinha uma observação. Era obrigatório que todos estivessem vestidos com trajes de gala. Por quê? Porque eles estariam se apresentando diante do comandante. E não era aceitável nada menos do que o melhor diante do comandante. Meus irmãos, nós nos apresentamos diante do comandante dos comandantes. Cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós prestamos culto, nós estamos diante do Deus soberano. E diante dessa realidade, nós precisamos entender que nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Nos nossos dias, a irreverência tem tomado o lugar da reverência nos cultos. As pessoas têm tratado o sagrado como comum, normal e, na verdade, têm negligenciado completamente a santidade. Nós precisamos voltar as coisas para os lugares certos. Nós precisamos estabelecer o temor, a reverência nos nossos cultos. O verdadeiro adorador, ele entende que ele não está diante de um homem, mas ele está diante do Rei da Glória. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, ele reafirma essa mesma verdade quando ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. E ele diz como deve ser esse modo agradável: com reverência e temor. Como eu disse, infelizmente, muitas vezes o culto tem sido tratado com irreverência. As pessoas chegam a hora que querem, saem a hora que querem. Durante a pregação, durante a leitura da palavra, durante a adoração, as pessoas se levantam, saem, bebem água, voltam, vão ao banheiro, voltam, tratam como se fosse qualquer coisa. Meus irmãos, estar na presença de Deus é um privilégio solene. E nós precisamos ensinar os nossos filhos isso. Então, antes do culto começar, você pergunta para ele: quer beber água? Quer ir no banheiro? Vai agora, porque depois que o culto começar, você não vai sair. Porque é uma crise renal que acontece quando a pregação começa, principalmente. É um desespero de sede que a pessoa, que é a criança, que o adulto às vezes também tem que sair. Mas nós somos adultos. E a não ser que você tenha um problema, que isso pode acontecer, tá? Se você tiver com alguma dificuldade fisiológica, algum problema orgânico, mas tirando isso, normalmente você consegue ficar 1h30 sentado enquanto um culto se desenvolve. Sabe por que você consegue? Porque quando você vai para o cinema e assiste 3 horas daquele longa-metragem, você nem pisca. Mas quando está na igreja, o pastor fala: abram suas Bíblias, já começa a dar coceira, né? Aquela agonia. Vai demorar muito? Vai logo, estou apertado. Não, nós precisamos tratar o culto sagrado e solene com a reverência necessária. Essa é a primeira característica do verdadeiro adorador. Ele está na presença de Deus e ele enxerga isso como um privilégio. Por isso ele faz isso com uma reverência. A segunda característica do verdadeiro adorador é que ele vive em pureza. Observe o verso 4. Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Aqui nós temos 2 elementos inseparáveis. Primeira coisa que o salmista destaca para nós é mãos limpas. E quando ele faz isso, ele está se referindo às obras que nós executamos. Ou seja, o nosso comportamento externo. Significa, então, uma vida íntegra, uma conduta justa, uma prática de boas obras. O que o salmista está dizendo aqui é isso, que aquilo que você faz no seu dia a dia é destacado, é marcado pela pureza. Mas não somente suas obras externas. O salmista diz: o coração também é dessa mesma forma, puro. E quando ele fala sobre coração, ele está se referindo agora às intenções internas, o ser interior. Então, não basta você ter atitudes boas externamente somente. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. É preciso sim ter atitudes santas, mas essas devem ser motivadas por um coração santo. Porque Deus, Ele abomina a adoração hipócrita. Onde a boca canta, mas o coração está distante. Onde aquilo que nós estamos fazendo é somente exterior, mas que não reflete aquilo que de verdade está acontecendo no nosso interior. Agora, sabe qual que é o detalhe? Você pode enganar a sua esposa, seus pais, a sua igreja, mas você não pode enganar a Deus, porque Ele sonda os corações. E em Mateus capítulo 5, no verso 8, Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Meus irmãos, é muito fácil enganarmos as pessoas com uma aparência de religiosidade, mas nós jamais conseguiremos enganar a Deus. A verdadeira adoração, então, exige
uma vida transformada, tanto dentro como fora. A terceira característica do verdadeiro adorador apresentada por Davi aqui é que ele rejeita a falsidade. No versículo 4 ainda, o salmista ele continua dizendo que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E a palavra falsidade aqui, ela pode se referir tanto a ídolos quanto a enganos. Então, o adorador verdadeiro, ele não se curva diante de deuses estranhos, mas não só isso, ele também não vive uma vida de aparências, uma vida de mentiras, uma vida de manipulações. Pelo contrário, a vida do verdadeiro adorador, ela é marcada pela verdade. Então, ele não vende a sua consciência em nome da conveniência. Ele não jura em falso para tirar proveito para si. A sua palavra, ela é confiável. Por quê? Porque a sua alma está firmada na verdade de Deus. E Paulo, ele reafirma essa ideia lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 25, quando ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós vivemos em que tipo de sociedade hoje em dia? Uma sociedade que ela é marcada e acostumada com a verdade ou com a mentira? Sem dúvida nenhuma, com a mentira. A mentira, ela reina nos negócios. A mentira, ela reina nos relacionamentos. Infelizmente, até mesmo em muitas igrejas, a mentira tem reinado. Mas quem adora a Deus de verdade, esse é um homem e mulher que abraça a verdade da palavra, não abrindo mão para a mentira. A quarta característica do verdadeiro adorador apresentado aqui pelo salmista é que ele recebe a bênção de Deus. Olha o que diz o verso 5. No verso 5 ele diz assim: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, o verdadeiro adorador, ele não confia na sua própria justiça. Ele se apresenta diante de Deus em humildade. E como ele faz isso, ele recebe do Senhor graça, bênção, salvação. A bênção descrita aqui refere-se à presença e ao favor de Deus na sua vida, no presente momento. E a justiça descrita aqui aponta para a declaração de justificação que é recebida não pelas nossas obras, mas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, nós temos agora paz com Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Muitos pensam, meus irmãos, que podem conquistar o favor de Deus por meio de boas obras. Mas esse salmo nos lembra que o verdadeiro adorador é aquele que recebe a justiça de Deus, não aquele que confia na sua própria justiça. A quinta característica do verdadeiro adorador apresentada pelo salmista aqui é que ele faz parte do povo de Deus. Observe o verso 6. Ele diz: esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Meus irmãos, o adorador, ele não é fruto do esforço humano, mas ele faz parte da geração que é eleita por Deus. E esse Deus, ele busca essas pessoas. E eles buscam ao Senhor porque foram atraídos pela sua graça. A geração dos que buscam contrasta diretamente com a geração
daqueles que rejeitam. E esse é um povo que não se identifica com o mundo, mas se identifica com o Deus da aliança. E você percebe aqui que ele diz que é o Deus de Jacó. E isso nos lembra o seguinte: Deus chama pecadores imperfeitos, como Jacó. Porque se você estudar um pouquinho sobre a biografia dele, você vai perceber o quanto esse homem era falho. E é interessante nós percebermos aqui que ele poderia ter destacado como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, mas ele escolheu em específico mostrar o Deus de quem? De Jacó. Porque Jacó é aquele personagem que mais se assemelha com aquilo que nós somos. Imperfeitos, enganadores, mentirosos, falsos. Mas a grande bênção é que Deus chama pecadores dessa estirpe, mas Ele transforma as suas vidas por meio da sua palavra. Por isso que em João, capítulo 4, versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adorar é também pertencer. O verdadeiro adorador, preste atenção, ele não vive isolado. Ele tem a necessidade de fazer parte do povo de Deus. Ele tem a necessidade de se juntar com a comunidade daqueles que buscam ao Senhor e que querem viver para a sua glória. Não existe cristão lobo solitário. Se você é um adorador, você tem a necessidade de pertencer a uma igreja local. Você tem a necessidade de se comprometer com esse corpo e cumprir, assim como foi lido hoje, o pacto de responsabilidade que vocês têm uns com os outros e com o Senhor. Isso é característica de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, então, é aquele que se aproxima de Deus com reverência. Ele vive em pureza de mãos e coração. Ele rejeita a falsidade. Ele experimenta a bênção e a justiça do Senhor. E ele faz parte da geração daqueles que buscam a face de Deus. Adoração, então, não é apenas um ato de um culto, mas é um estilo de vida moldado pela santidade e pela graça. Agora, meus irmãos, após mostrar que o Senhor é o dono de todas as coisas, como ele fez no verso 1 e 2, após descrever quem são os adoradores nos versos 3 a 6, Davi, ele vai encerrar este cântico com uma cena grandiosa. Ele descreve para nós aqui a entrada triunfal do Rei da Glória. E observe o que ele vai dizer no verso 7. No verso 7 ele diz assim: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É interessante nós notarmos aqui que é como se os portais da eternidade fossem agora personificados. E eles são chamados a se abrirem para receber aquele que venceu. Nós sabemos que, historicamente, essas palavras elas foram pronunciadas para a Arca da Aliança, que estava sendo levada para Jerusalém, e as portas estavam sendo abertas para que a arca chegasse. Mas, espiritualmente, essas palavras têm um significado muito mais profundo que isso. Espiritualmente, apontam para algo muito maior, sabe o quê? Para a ascensão triunfal de Cristo após a sua ressurreição. E o salmista nos apresenta aqui quatro verdades belíssimas. Em primeiro lugar, ele nos apresenta o rei que entra em triunfo. Nos versos 7 a 9, no Salmo, há uma repetição: levantai-vos, ó portais eternos. E aqui há um reforço da solenidade do momento. É quando vai entrar um juiz
e todo mundo é chamado a se colocar em pé em respeito àquela personalidade. Aqui é descrito para nós que o rei está chegando. Nada é capaz de impedir a sua chegada e a sua entrada. Ele desceu da glória, ele se fez servo, ele enfrentou a cruz, ele sofreu, ele morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. E esse cântico, ele nos convida a contemplar o que acontece no céu nesse momento, onde Cristo, ele está entrando triunfantemente nos céus, onde ele foi recebido, com que forma? Com honra, por quem? Pelos anjos, e ele é proclamado como o Senhor absoluto e soberano. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5, nós temos uma pequena descrição dessa cena, quando uma multidão de anjos proclamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, um dia, Cristo entrou triunfante nos céus. E um dia, ele também voltará triunfante à terra. A questão não é se ele reinará, isso já é certo, isso já é estabelecido. A questão é, ele tem reinado na sua vida hoje? Ele tem reinado no seu coração hoje? Em segundo lugar, o salmista nos apresenta o título majestoso do rei. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aqui, Davi responde à pergunta central deste salmo. O rei da glória que está sendo descrito aqui não é um herói humano, não é um conquistador terreno, não é um líder político. O rei da glória descrito aqui é o próprio Senhor, é o Deus eterno, o Deus descrito aqui como o vencedor em todas as batalhas. E o texto nos diz que ele é o Senhor forte e poderoso. Diante disso, não há adversário que o resista. O texto nos diz que ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Quais batalhas? Ele venceu o pecado, ele derrotou a morte, ele venceu Satanás. O seu triunfo, por causa disso, é definitivo e é irreversível. Por isso que Jesus disse em João capítulo 16, no verso 33, no mundo vocês passam por aflições, mas ele nos dá uma palavra de ânimo quando ele diz, mas tenham coragem, por quê? Eu venci o mundo. Meus irmãos, nós vivemos muitas vezes como se nós fôssemos derrotados, e isso porque nós nos esquecemos que o nosso rei já venceu. A vitória de Cristo é também a nossa vitória. Não há batalha que ele não possa vencer em nosso favor, em favor daqueles que o amam. Em terceiro lugar, o salmista nos apresenta a comitiva vitoriosa do rei. Todo rei, ele vem acompanhado de uma comitiva. E no verso 10 ele diz, quem é esse rei da glória? E ele descreve, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. E o título, Senhor dos exércitos, mostra para nós que Cristo não reina sozinho. Ele é o comandante das hostes celestiais. Ele é o general supremo dos anjos
e de todo o seu povo. Ele é o Senhor dos anjos, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história e o Senhor das nações. A sua entrada nos céus foi celebrada por milhões de anjos e a sua volta será presenciada por toda a humanidade. O Cristo crucificado é agora o Cristo coroado. E se você faz parte desse povo, você vai estar compondo esse exército que marchará junto com essa comitiva vitoriosa de Jesus. Não uma caminhada de derrotados, pelo contrário, mas uma caminhada de vitoriosos, aqueles que têm a certeza de que o Rei é o Senhor dos exércitos e diante de quem todos os joelhos se dobrarão. Em quarto lugar, o salmista nos apresenta um chamado à decisão. Esse salmo, ele termina repetindo a pergunta do verso 10. Ele diz: quem é esse Rei da Glória? E essa pergunta aqui no final desse verso, ela não é simplesmente uma pergunta retórica. Essa pergunta exige uma resposta. Cada ser humano, cada geração, cada igreja, você precisa responder a essa pergunta. Para alguns, Jesus, esse Rei da Glória, é apenas, como eu disse, um personagem histórico. Para outros, ele é um mito ou uma mera tradição religiosa. Mas para aqueles que creem, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Salvador e o Juiz. A grande questão é, quando o Rei da Glória vier, você estará entre os que o recebem como Salvador ou entre os que o verão como Juiz? O Rei da Glória é Cristo. Cristo que entrou triunfante nos céus após vencer o pecado e a morte, que ele carrega o título majestoso de Senhor forte e poderoso, que comanda os exércitos celestiais e que voltará em glória para reinar sobre todas as nações. Diante dele, as portas se abrem e os corações se rendem. Meus irmãos, o Salmo 24 é um convite à adoração verdadeira, mas além disso, esse salmo também é um anúncio do triunfo de Cristo. Ele nos conduziu aqui em 3 grandes movimentos. Em primeiro lugar, ele nos mostrou o Deus que deve ser adorado. O Senhor é o dono absoluto da criação, da humanidade, e é Ele quem sustenta a vida. Nada existe fora da sua autoridade. E reconhecer isso é o fundamento da verdadeira fé. Também, ele nos fala a respeito do retrato dos verdadeiros adoradores aqui. Aqueles que se aproximam de Deus com reverência, com corações limpos, puros, que rejeitam a falsidade, que recebem a bênção da salvação e pertencem a Deus, ao povo de Deus. E também, ele falou para nós a respeito da entrada triunfal do Rei da Glória. Cristo é o Senhor forte e poderoso, o vitorioso das batalhas, o Senhor dos exércitos que ascendeu em glória e que voltará um dia em majestade. O cântico termina com uma pergunta majestosa: quem é este Rei da Glória? E a resposta ressoa por toda a eternidade: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa aqui, meus irmãos, não é apenas uma afirmação teológica. Essa declaração aqui é uma questão crucial. Por isso que eu pergunto: quem é o Rei da Glória para você? Ele é o dono de tudo? Você já entregou
sua vida como propriedade a Ele? Se Ele exige mãos limpas e um coração puro, você já buscou a santidade que só Cristo pode te dar? Se Ele é o Rei vitorioso, você já se curvou diante dEle, reconhecendo como seu Senhor e seu Salvador? Meus irmãos, amigos, Cristo não é apenas o Rei da glória nos céus. Ele deseja ser o Rei da sua vida. Um dia, todo joelho se dobrará. Um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que hoje é um convite, naquele dia será um juízo. Por isso, não endureça o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Clame por perdão e por misericórdia. E receba o Rei da glória. Ele venceu, ele reina e ele voltará em majestade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o Rei da glória. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos dignos, mas nós te agradecemos, porque em Cristo nós temos perdão, porque em Cristo nós temos a tua justiça. Hoje, nós nos curvamos diante de Cristo e rogamos para que Ele reine em nossas vidas, que saiamos daqui com a certeza de que nós pertencemos ao teu povo e seguimos juntos nessa comitiva vitoriosa do nosso grande Rei. Porque é em nome de Jesus que nós oramos.